Amados irmãos e amigos, nossa mensagem de hoje se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 10. Vamos buscar a Deus em oração. Querido e excelso Deus, te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Dá, Senhor, que ela fale aos nossos corações e cada pessoa, Deus, que venha a ouvir essa mensagem possa ser tocado por ti. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O orgulho ocupa o primeiro lugar das coisas que Deus não tolera. Em Provérbios 6, 16 a 19, nós lemos: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A Bíblia diz mais: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A maioria dos cristãos sabe o que é concupiscência. Abominam-na e fogem dela pelo poder do Espírito. Também reconhecem o orgulho em outras pessoas, porque estas parecem ser superiores, centradas em si mesmas, ambiciosas e arrogantes. Poucos cristãos, porém, reconhecem o orgulho em si mesmos. Você o reconhece em sua própria vida? Eu quero hoje falar sobre orgulho, sobre os tipos sutis de orgulho de que somos muitas vezes culpados. Primeiro, devemos vê-lo em nosso próprio coração, para depois então estarmos preparados para pregar aos outros. Temos que tomar cuidado para não nos vangloriarmos como os fariseus no tocante a sermos melhores do que o restante das pessoas, mais preparados, mais espirituais, mais interessados no progresso da igreja do que os outros. Deus vê o orgulho, a arrogância, de um modo inteiramente diferente daquela que nós vemos. Há também um orgulho de natureza espiritual. É praticado pelos que têm andado intimamente com o Senhor e pode ser visto no mais santo entre nós. Quanto mais espiritual somos, quanto mais perto de Deus andamos, tanto mais hediondo é o pecado do orgulho quando cometido. Vejamos o que é orgulho. Orgulho é independência, humildade é dependência. Orgulho é má vontade de esperar que Deus atue no seu devido tempo e a seu devido modo. O orgulho apressa-se a solucionar as questões com as suas próprias mãos. Uma das maiores tentações com que nos defrontamos como cristãos é a de adiantarmos-nos a Deus. É de decidir por nós mesmos quando parece que Deus não está trabalhando depressa como devia. Isso é impaciência. Talvez nós estejamos vivendo dias de grande impaciência com o coronavírus, com essa doença nova que tem surgido. Quantas pessoas têm se apressado para que Deus assim se apresse também? Saul não pôde esperar pelo tempo de Deus. Saul cometeu este terrível pecado em Gilgal, conforme é relatado no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Quando Samuel ungiu Saul como rei, falou Samuel com Saul no eirado. Essa conversa no eirado da casa girou em torno da grande guerra que ia ser travada com os filisteus. Chegado o tempo oportuno, quando filisteus e israelitas se aproximavam da guerra, Samuel ordenou a Saul que não agisse, que não entrasse em guerra enquanto o povo não se congregasse em Gilgal para buscar a direção específica do Senhor. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás
até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Esta ação deveria ser totalmente da parte de Deus. Só Ele deve estar no controle absoluto da situação. Samuel representava a voz de Deus. Nenhuma de suas palavras caíram por terra. Deus, por intermédio de Samuel, dar-lhe-ia instrução de forma sobrenatural, de forma soberana. Eu te mostrarei o que hás de fazer. Deus planejou tudo. Ele lhe mostraria como conduzir a guerra. Saul foi instruído a nada fazer além de ir ao altar de Gilgal e esperar pela ordem que viria. Mas a guerra começou quando Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isto, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul e Gilgal. Saul estava impaciente. Então todo o povo foi convocado após Saul e Gilgal. Israel entrou em pânico quando a grande força filisteia se aproximou com milhares de carruagens, 6.000 cavaleiros e um exército que lhes parecia tão numeroso como a areia da praia. O exército de Saul começou a desertar para todos os lados. Tudo o que tinham eram foices, machados e ferramentas agrícolas. Esta era a verdadeira crise de guerra que Samuel discutira com Saul meses antes no eirado da casa. A intenção era que houvesse um tempo para a reunião em Gilgal, à espera de que Deus desse uma palavra clara de instrução. Porém, Saul deu a Deus um ultimato para que este agisse. Se a ordem não viesse até determinada hora, Saul decidiria o que fazer para salvar a situação. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Esta não era somente uma questão de esperar, mas esperar até que viesse a ordem, até que fosse dada a instrução do céu. Esperarás até que eu venha ter contigo e te declare. Por que Samuel atrasou-se umas poucas horas? Porque Saul estava sendo provado para ver se acreditaria, se confiaria em Deus, para ver se obedeceria, mesmo que as coisas não saíssem na hora exata. Samuel demorou-se porque Deus lhe falara de modo claro. E lhe dissera que demorasse. Deus desejava que Saul fosse um testemunho de humilde dependência dele em todas as coisas, em especial numa hora de crise. Mas Saul não passou no teste. Ele olhou para as circunstâncias e tudo pareceu sem esperança. Um espírito impaciente o pressionava. A lógica dizia que estava ficando tarde demais, que algo tinha que ser feito. Posso ouvir suas palavras, não posso aceitar esta indecisão por mais tempo. Deus me enviou para fazer seu trabalho e eu estou disposto a morrer por sua causa. Mas eis-me aqui sentado sem fazer nada. Nenhuma orientação, nenhuma palavra da parte de Deus. Tenho que fazer com que algo aconteça ou tudo estará acabado. Se continuarmos sem fazer nada, ficaremos totalmente sem controle. Isto é orgulho. Orgulho absoluto, a necessidade de estar no controle da situação. Saul realmente acreditava que as coisas estavam saindo do controle. É nesse ponto que muitos de nós temos falhado com frequência. Detestamos não estar no controle das situações. Não que queiramos ser senhores sobre os outros.
Simplesmente detestamos o sentimento de desamparo e de dependência. Mas Deus diz: você confia em mim? Você confia, espere. Tendo feito tudo o que está ao seu alcance, simplesmente tenha calma e veja o livramento do Senhor. A mais difícil parte da fé é a última meia hora, pouquinho antes da resposta, prestes a aparecer, pouquinho antes de Deus estar prestes a operar um milagre. É aí que perdemos as forças, desfalecemos, tentamos fazer algo acontecer, e isto é orgulho pecaminoso. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Tão logo tomou o problema em suas próprias mãos, Samuel chegou. A instrução divina estava bem ali à porta, apenas com alguns minutos de atraso. Saul, porém, não aguentou esperar. Queridos irmãos, queridos amigos, acusamos Deus de nos enganar. Tomar o lugar de Deus é terrível orgulho, é acusar Deus de negligência. Nós somos mandados, como Saul, a esperar pelo Senhor, a aquietar-nos, a ver a sua salvação, a sempre confiar nele, de modo que ele possa dirigir os nossos caminhos. Mas quando expira o último prazo que estabelecemos e não podemos mais esperar por Deus, tratamos de escapar e fazer com que as coisas aconteçam. Por nossas ações, nós estamos dizendo: Deus, na realidade, não se importa comigo. Ele me rejeitou. Orar e esperar não adianta. As coisas simplesmente podem piorar. Não posso ficar aqui sentado e ignorado. Portanto, nós não confiamos verdadeiramente na sua palavra. Quantas pessoas estão agindo assim nesses últimos dias? Deus quer nos ouvir dizer: nosso Deus cumpre a sua palavra, nem uma vez sequer uma palavra saída de seus lábios caiu por terra. Deus disse que deveríamos esperar as instruções, e esperamos. Que todo o exército deserte, mas Saul deveria dizer: se Deus quiser, ele me enviará um exército de anjos. Essa guerra não é minha. Não tenho a mínima ideia de como ir atrás deste grande inimigo. Está tudo nas mãos de Deus. Foi instruído a esperar pela palavra. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul esperou 7 dias, mas essa espera não foi uma espera santa. Ele estava impaciente, irado, temeroso e amuado. Devemos esperar com fé, acreditando que Deus cuida de nós e nos ama, que estará presente no seu devido tempo. Essa questão de esperar é tão importante que quero lhe mostrar alguns textos bíblicos para prová-la. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Compare o orgulho impaciente de Saul
com a espera de Davi em Deus para obter direção. Quão maravilhoso e quão claro! Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. O inimigo estendia-se diante de Davi, mas este tinha que esperar a palavra de Deus. Não ter orgulho é muitas vezes confundido com a ideia de servidão. Todo mundo hoje quer ser tudo exceto servo. Há um jogo que tem o nome de Senhores do Universo. Isto está se tornando a teologia de muitos cristãos. Citamos este texto bíblico: assim que já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. O que Paulo está dizendo é que um filho que tenha sido instruído corretamente sabe que é legalmente filho do rei, com todos os direitos, mas ele ama o pai de tal modo que escolhe o papel de servo. Paulo diz que ele era servo de Jesus Cristo. Simão Pedro chamava a si mesmo de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, o Senhor, o próprio Filho de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em você esta mente que houve também em Cristo Jesus. O servo não tem vontade própria. A palavra do Senhor é a sua vontade. A cruz representa a morte de todos os meus próprios planos, de todas as minhas ideias próprias, de meus desejos próprios, de minhas próprias esperanças e sonhos. Ela é, acima de tudo, a morte absoluta da minha própria vontade. Isto é verdadeira humildade. A humildade é associada unicamente à cruz. Jesus havia dito aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele, que é a luz, a inteligência absoluta, que é conhecedor de todas as coisas, se humilhou, tornou-se dependente do Pai em todas as coisas. Afinal, o que é humildade? Humildade é se colocar na total dependência de Deus. É confiar que Deus fez e faz a coisa certa, na hora certa, do modo certo. Humildade é esperar com paciência no Senhor, em um espírito de expectante fé. O orgulho não tem paciência. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. A paciência está realizando um trabalho em você. Você está se fortalecendo por esperar com fé. Deixe que a paciência realize a sua obra perfeita em você. A pessoa de experiência piedosa não é o cristão sempre ocupado, mexendo aqui e acolá. Pelo contrário, é aquela que espera em Deus com paciência e fé. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vestes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus equipara o andar digno diante dele
a paciência jubilosa e a longanimidade, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Deus é fiel. Deus está no controle. Que permitamos, de fato, que Ele controle as nossas vidas. Que Deus assim nos preserve. Amém. Busquemos a Deus em oração. Querido e excelso Deus, que Tu estejas agindo nos nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser pessoas que estão desejosas de ouvir a Tua palavra, desejosas de esperar a hora, ó Deus, em que Tu irás nos dar a ordem para agirmos. Que não sejamos impacientes, que não sejamos pessoas que querem tomar a rédea em nossas próprias mãos, mas que possamos esperar em Ti. Sabemos, Senhor, que Tu estás no controle. Tu tens todas as coisas nas Tuas mãos e nada, Senhor, ocorrerá para nós se não for assim da Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, dirige os nossos passos, dá-nos cada vez mais fé em Ti e dá, Senhor, que nós possamos colocar toda a arrogância, todo o orgulho bem distante de nós e aprendemos a esperar unicamente em Ti. Abençoa, Senhor, Teu povo, nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ilumina a luz os traços vacilantes, vivem dia, em noite escura vejo os céus distantes. Meu doce lar, não peço ver das estrelas longas cenas, oh, basta um passo mais apenas, nem sempre